Tá no ar mais um De Olho na Educação e hoje nós vamos falar sobre literatura, mas sim a literatura indígena, a importância desse tipo de literatura, as principais obras e os principais autores. Por isso eu estou aqui com a Patrícia Regina Vanete Veiga, professora do Programa Intercultural para Ingressantes do Vestibular Indígena da Unicamp e também professora do Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Unicamp, especialista em literatura indígena, que vai contar um pouco mais sobre esse tipo de literatura. Patrícia, tradicionalmente, a literatura brasileira, a figura do indígena sempre foi contada a partir da visão do colonizador, pelos intelectuais brancos, que é a famosa literatura indianista, É isso mesmo. A gente tem aí, principalmente por conta de estar vinculada à tradição escrita, que é um meio de comunicação das sociedades ocidentais, a gente tem muita literatura que foi produzida contando histórias, falando sobre povos indígenas, mas de uma forma muito estereotipada, que é o que a gente conhece um pouco como essa figura do índio, que é generalizada, a gente não conhece de qual povo que é muitas vezes, é folclorizada, muitas vezes não respeita aquele sagrado, a espiritualidade, a força dessas cosmologias. Então, foi muito comum isso na história do Brasil. Mais recentemente, de uns tempos para cá, a gente tem forte vindo uma literatura de autoria indígena, produzida pelos próprios indígenas, e é dela que a gente vai conversar aqui um pouco hoje. E a importância de deixar de lado essa literatura indianista e focar só na literatura indígena? Então, é porque a gente, historicamente, eu acho que nunca se ouviu muito essas vozes dos diferentes povos indígenas. No Brasil, a gente tem mais de 300 povos e pouco se conhece sobre eles. Então, eu acho que muitas vezes essa literatura ela traz visões assim equivocadas, preconceituosas, sobre quem são os indígenas e além do que eu já falei, estereotipada, uma visão genérica, baseado muito naquela visão que os colonizadores, os portugueses tiveram assim que chegaram, que a gente sabe que carrega muito uma ideia de que eram povos atrasados, selvagens, preguiçosos, que é algo muito comum, infelizmente, que está ainda no imaginário das pessoas no Brasil. Então, acho que a literatura indígena ela vem trazendo assim essa voz, essas vozes falando por si mesmo e contando as próprias histórias. Então, com essas literaturas, como a gente tem aqui, que vamos falar daqui a pouco, a gente consegue conhecer um pouco mais das diferentes realidades, porque tem povos indígenas espalhados por todo o Brasil, em todos os estados brasileiros tem presença indígena. A gente conhece um pouco mais dessas histórias a partir dos sentidos que elas têm para os próprios povos. E também a gente conhece outras versões da história, que infelizmente a gente acaba valorizando uma versão única muitas vezes, quando na verdade é multidimensional, tem muitas histórias para serem contadas e muita força e muita resistência que cada livro traz. E esse movimento da literatura indígena cresceu bastante a partir da década de 1990, Sim, ele na verdade ele teve ali como seu primeiro expoente o Daniel Munduruku, entre outros autores, Eliane Potiguara, na verdade, que até estou com um livro de poesia dela aqui também, Metade Cara, Metade Máscara, do Daniel Munduruku. Temos aqui esse livro, o Caraíba, tem outros contos indígenas brasileiros, e são autores, tanto a Eliane quanto o Daniel Munduruku, ele tem muitas obras publicadas, o Daniel, inclusive, tem uma editora hoje, a Livraria Maracá, e foi um movimento que começou com essas pessoas e foi crescendo cada vez mais. A gente tem também, depois da Constituição de 88, que foi garantido os direitos aos povos indígenas
de existir a partir da sua própria cultura, manter a sua própria língua, né, ter direito aos seus territórios, a uma educação diferenciada. Nesse momento também surgiram diversos movimentos de escrita das histórias para ser trabalhado nas escolas indígenas, né, que estavam em construção. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, desses materiais que são normalmente bilíngues, né, na língua, né, materna, ancestral e em português. Então tem ali, né, histórias Tapaiú, né, Sacurabiá, tem Capor, tem, né, Runicuim, aqui também tem as histórias Baniwa, né, então são frutos desse movimento também de fortalecimento das escolas indígenas e construção de materiais próprios para que eles pudessem, né, aprender a própria cultura e fortalecer nesse espaço, né, escolar, que a gente sabe que historicamente também não foi tão amistoso, né? Na verdade não foi nada, porque foi violento, né, de impor o português, essa integração, né, à sociedade nacional. Então, até hoje, né, é uma luta a construção dessa interculturalidade das escolas indígenas. Então, a escrita, né, apesar de essa escrita alfabética ela se fortalecer, né, mais nas últimas décadas, a gente tem o que é chamado também de literaturas orais, né, porque entre os povos indígenas é muito forte, né, a oralidade, a contação de história, né, tanto que a gente percebe bastante isso nos textos. As escritas, elas trazem muito, né, da forma de contar, tanto que muitas vezes são livros para serem lidos em voz alta mesmo, né, que eles convidam a gente, né, a leitor, o leitor. Dar uma dinâmica na história. Exatamente, né, assim, do jeito como está escrito, né, é como se a gente fosse convidado, quem está lendo, a falar, né, a proferir essas palavras. Então, quando a gente fala de literaturas indígenas, a gente tem que considerar também todo, né, esses conhecimentos, né, milenares que já são transmitidos e contados, né, de geração em geração há muito tempo e hoje ganham uma nova forma, né, de disseminação, que é pela escrita alfabética e pelos livros, né. E, Patrícia, você falou um pouco, né, a gente tem a Eliane, a gente tem o Daniel, quais são os outros autores famosos, assim, os principais autores da literatura indígena? Bom, hoje em dia a gente tem, né, bastante autores, né, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de livros que muitos são do meu próprio acervo, né, então a gente tem, por exemplo, Olívio Jecupé, ele com os filhos, que, né, vem produzindo bastante coisa também, ele fala, por exemplo, conta a história do Saci Pererê na versão Guarani, como que os Guarani já tinham uma história desse menino que também, né, com o cachimbo, que era guardião da mata, e eles chamavam de Jati Jaterê, né? Então, ele tem esse livro dele também, que ele conta a história de uma criança que chega numa aldeia no litoral de São Paulo para conhecer, uma criança não indígena, então ela começa a aprender muito sobre a vida na aldeia, o modo de viver Guarani, o que eles comem, esse outro ritmo, né, de vida, a caça, né, o andar pela mata. Tem o Yaguaré-Yamã, que tem aqui alguns livros dele também. Esse aqui é dele, e esse também, né, que ele também traz bastante histórias, né, que dialogam com esses contos populares. Ele é da região amazônica, né, então ele traz bastante histórias que são contadas pelas pessoas, né, dessa presença indígena que está em nós, mas muitas vezes não de um jeito respeitoso, né? Porque a gente sabe que tem muita influência, inclusive, dessa visão cristã, de demonizar, né, alguns encantados, né, que são muito fortes ali para os povos indígenas. Então, ele traz bastante essa discussão, essa crítica à folclorização, né, das histórias indígenas e escreve, né, juntando um pouco essas histórias, né, tradicionais, populares e invenção também, né, criação literária. Temos aqui o Cacauerá, né, que é uma referência também muito forte na literatura. Ele fala bastante da presença tupi-guarani na cultura brasileira também. Tem histórias que contam, né, sobre espiritualidade, né, essa força também da presença das culturas indígenas.
Eu separei até alguns livros também que falam sobre literatura, né? Tem o da Graça Graúna, que é uma grande pesquisadora, né? Sobre literaturas indígenas, a Truduado Rico, né? Tem também a literatura produzida por intelectuais indígenas, hoje em dia também, né? Tem esse livro que é Olhares Indígenas Contemporâneos, que faz uma coletânea de artigos sobre pesquisadores e pesquisadoras indígenas. E tem o Ailton Krenak, né, que inclusive está no Esse A Vida Não É Útil, está no vestibular desse ano, né, da Unicamp. Tem diversas coletâneas hoje em dia, como essa Nós, que tem essa, e tem a Originárias, que é só de mulheres indígenas. Que são contos, né, normalmente que trazem um pouco essa sabedoria ancestral. Daí temos, né, a Dierá, a Guarani, a Márcia Cambeba, né, temos o Edson Krenak, que eu até trouxe aqui, o Ariá Boqueso, o Davi Copenaua, né, com esse grande livro, A Queda do Céu. Eu trouxe aqui também essa coletânea, que foi uma das primeiras publicadas de autoria indígena, né? Foi feita, acho que as primeiras foram ainda nos anos 80, e hoje em dia tem uma coleção de mais de 20 livros, são todos narradores, né, do Alto Rio Negro, né, a região ali do Amazonas, uma grande terra indígena. E são livros que normalmente foram escritos por filhos, né, a partir da história dos pais, né? E a gente tem autores espalhados por todo o Brasil? Tem autores espalhados por todo o Brasil hoje. E a gente consegue ver que tem livro para todo tipo de público, né? Desde o infantil para estudantes, né, para prestar vestibular, como você falou, que essa aqui, né, A Vida Não É Útil, e também isso, para o público adulto, né, Patrícia? Exatamente. A gente tem livro para todos os públicos, e mesmo quando, né, às vezes o formato, né, que tem mais desenhos, ilustrações, né, um formato maior, mesmo quando aparentemente é um livro, né, que aparenta destinado, ser infantil, mas não é. Não é. Muitas vezes as histórias são muito profundas, né? Que tanto a criança vai entender de um jeito, né, mas o adulto entende de outro. Então elas pegam bastante assim também, né, nos adultos. A gente tem, né, livros que são mais direcionados ao público adulto mesmo, como esses de contos, né, esses, como eu falei, né, que aprofundam mais, né, ali no conhecimento, né, na cultura indígena. Isso, né? Mas mesmo esses que aparentemente são, né, igual, por exemplo, esse A Origem dos Alimentos, né, Bala Tiponé, a gente tem ali, né, uma história, né, as ilustrações, mas quando a gente vai, né, quando a gente se aprofunda, né, o público adulto, ele consegue se aproximar assim de outras dimensões, né, da própria existência, da relação com os alimentos. Faz a gente refletir, mas como que a gente está se alimentando, de onde vem nosso alimento. Então, acho que as literaturas indígenas têm muito essa potência, né, de nos fazer repensar assim, também, né, como a gente está vivendo e visualizando, né, vislumbrando que há possibilidades assim, de mudanças e outros mundos possíveis, né? E, Patrícia, e a importância, né, da Unicamp discutir e ter espaços, né, para esse assunto, para a literatura indígena? Então, eu acho que é fundamental, né, nos espaços educacionais, né, não só nas universidades, mas na educação básica, né, nas escolas básicas também, trazer mais as literaturas indígenas para os currículos, né? Aqui na Unicamp a gente tem a presença forte de estudantes indígenas, né, desde 2019, né, que entram, né, na Unicamp e trazem consigo também muito desses conhecimentos, né, dessas histórias, estão produzindo, inclusive, né, literatura aqui hoje. A gente está num movimento de cada vez mais abrir esses espaços, né, na universidade, para que essas referências sejam trazidas. E nas escolas, eu acho que a Lei 11.645, né, de 2008, ela foi fundamental, né, para incentivar mais essas produções literárias e também fazer elas circularem mais nas escolas, né? Então, não ficar tão nichado assim, né? Exatamente, porque
há um tempo atrás a gente encontrava muito pouca coisa, né? Quando encontrava era mais essa literatura indianista, né, que você falou. Tem a chamada também indigenista, né, que são literaturas que não são indígenas que escrevem, mas são pessoas de certa forma um pouco mais próximas, né, pesquisadores, e a literatura indígena. Antigamente era muito difícil, né, encontrar essas literaturas indígenas nas bibliotecas públicas, escolares, e hoje a gente já tem, né, um número crescente. A gente tem essas obras circulando, né, cada vez mais, mas ainda assim não tem tanta circulação, né, principalmente por conta que assim é uma construção, né, uma abertura de espaços, né? Então a gente vê muitas dessas literaturas sendo publicadas por editoras pequenas, né, tanto que muitas vezes tem autores que criam suas próprias editoras, ou, por exemplo, esse livro, né, que foi escrito coletivamente, é até interessante que a autoria é Guarani-Mbiá, né, geral do povo, né, isso expressa bastante, né, como também ela traz todo uma voz, né, e acho que é uma característica das literaturas indígenas também essa como uma ação política, né, algo que questiona, que reivindica. E esse foi escrito coletivamente lá na terra indígena do Jaraguá, que fica na cidade de São Paulo, essa Tecoá, né, aldeia, e ela foi financiado por um projeto, né, de apoio cultural. Então isso é muito comum nas publicações indígenas, né? Você encontrar editais de fomento e não necessariamente ser vinculado por grandes editoras, por exemplo, né? O que acaba às vezes restringindo, né, um pouco a circulação, mas é algo que está mudando também, né? Cada vez mais. E, Patrícia, você falou de espaço, né? E aqui na Unicamp a gente tem o Jardim dos Saberes Ancestrais, né? Sim, é um espaço aqui, né, na frente da biblioteca, e ele foi um espaço coletivo, né, criado coletivamente por um projeto, né, que juntou professoras e estudantes da Unicamp, não só indígenas, né, mas também estudantes negros, né, que trouxeram um pouco essa ancestralidade, né, para esse espaço do Essa jardim. questão dos povos originários. Então, porque é um jardim que tem troncos e cada tronco foi pintado, né, ou por uma pessoa ou por um coletivo, né? Então, na parte dos indígenas, a gente teve, por exemplo, um tronco Cuicuro, né, Baniwa e Baré, do pessoal tucano, Ticuna, Guarani, né, tanto Mbiá quanto Kaiowá. Então, cada, né, estudante pintou ali a partir de desenhos, né, grafismos que são, né, de origem do seu povo. E como eu falei, não teve só indígenas, teve também, né, o coletivo negro, teve pessoas que falaram, né, de povos, por exemplo, do Japão, indianos, ciganos, né, quilombolas. Então, a ideia foi celebrar e marcar, um pouco demarcar, né, na verdade, na universidade, um espaço onde esses outros conhecimentos, né, possam circular e possam também ter seu espaço. Patrícia, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar, né, mais sobre essa questão da literatura indígena, né? Como você falou, o Brasil, eu tenho anotado que são 305 etnias, mais de 270 línguas, né, indígenas, né, uma gama de cultura indígena. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa questão da literatura? Então, é isso. Eu acho que as literaturas, né, indígenas, elas nos dão essa possibilidade, né, da gente conhecer um pouco mais dessas diferenças, né, dessas diversidades de povos, culturas, conhecimentos, línguas, né, cosmologias, territórios. Eu acho que essas literaturas são fundamentais para a gente reconhecer e conhecer, né, um pouco mais também, né, porque são palavras, por exemplo, do Tupi-Guarani que estão presentes no português que a gente fala, nos hábitos que a gente tem, naquele chá que a gente toma para se curar. Então, eu acho que isso contribui para trazer um senso de pertencimento, assim, né? É algo que é muito potente, né? Por ser muito antigo, acho que é muito forte
Então, acho que ela só tem, as literaturas indígenas só tem a contribuir muito, né? Quando a gente se aproxima delas, conhece mais elas e traz elas para a educação, para a formação das pessoas. Patrícia, muito obrigado, né, por essa Eu que aula, né, agradeço. sobre a literatura indígena, né, sobre todo esse conhecimento dos povos originários brasileiros, né, dessa vasta e gama cultura indígena que a gente possui aqui no país, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, e foi só um pouquinho, viu? Um pouquinho que eu pude aprender nas minhas andanças por aí também, mas tem muito mais. Recomendo para procurarem e pesquisarem cada vez mais. É isso, obrigado, viu, Eu que Patrícia, mais uma agradeço. vez. E pessoal, ó, não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, e também de nos seguir no YouTube, onde tem toda a nossa programação, todos os nossos quadros e programas. Um abraço, até o próximo De Olho na Educação.